Olá, pessoal, estamos aqui em mais um Especialistas do Imobiliário. Hoje um lugar que vocês adoram, quem não conhece é super curioso para conhecer, que é no Aldeia do Vale. Eu estou aqui com a minha amiga Fabrícia, que é especialista no Aldeia do Vale, pessoal. Michele, eu quero agradecer o convite, eu fiquei muito feliz por você me convidar, né, para fazer parte do seu quadro. Está fazendo o maior sucesso, eu vejo todos, eu gosto, tá? Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Que bacana, realmente, Fabrícia, quando eu criei esse quadro, o propósito, o intuito, era realmente esse, ter um momento entre as pessoas que eu gosto. Sempre eu começo falando que eu tô aqui com mais uma amiga, com mais um amigo, e é verdade, né? Esses primeiros episódios são dedicados a ter esses encontros com as pessoas queridas que eu cruzei ao longo da minha carreira, nos lugares que eu participei, que eu atuei. Então, isso é realmente essa troca. E eu queria que você começasse, Fabrícia, contando para a gente quem é você hoje dentro do mercado imobiliário, que atua aqui no Aldeia do Vale. Conta para o pessoal, quem é a Fabrícia hoje? Então, eu sou a Fabrícia Vital, eu tenho 2 filhos, sou casada, e eu me especializei no Aldeia do Vale desde 2017. 2018, na verdade, foi quando veio o lançamento lá do alto dos terrenos, e eu vim trabalhar aqui. Foi quando eu me apaixonei pelo condomínio. Eu já sou apaixonada por pessoas, eu amo pessoas, e eu especializei, estudei muito, e hoje eu atendo aqui no Aldeia. Eu ajudo meus clientes, olhando com um olhar clínico. Eu acho uma oportunidade para ele. De forma personalizada, né? De forma personalizada. A gente vê muito isso aqui no Aldeia, pessoal, porque que cada terreno é único, cada casa é única. Quem conhece condomínio sabe disso. Mesmo um terreno, por exemplo, na quadra 1, lote 1, o lote 2 é diferente. Não tem terrenos iguais. Aqui não existe terreno igual. Topografia totalmente diferente. Então, eu tenho terrenos aclive, declive e plano. Então, o Aldeia, ele é exclusivo por conta disso, pela topografia dos terrenos. Exato. E Fabrícia, você comentou que desde 2017 você está aqui, né, exclusiva no Aldeia do Vale, mas eu te conheço há muito tempo, eu sei que você não começou a sua carreira no alto padrão. Então, eu queria que você comentasse brevemente sobre isso, sobre essa transformação, que a Fabrícia vai contar, pessoal, ela começou no loteamento popular. E tem muita diferença, né? É outro universo. Sim. Como que foi, assim, você viu uma oportunidade, você teve vontade de atuar nesse mercado? Como que foi essa mudança? Então, eu iniciei nos lotes populares de 200, 300 mil. E quando lançou o condomínio, quando estava lançando os lotes, como eu estava focada em lote, então eu falei, eu vou pegar essa oportunidade. E aí meu pai, hoje meu pai também é corretor. Na época, né? Inclusive foi ele que me estimulou. Sim. Ele, Fabrício, vamos trabalhar o loteamento lá do alto, né? E aí quando eu falei, eu assustei. Porque eu estava acostumada com um ticket menor. Eu assustei muito. E eu peguei e falei, pai, eu não dou conta. Eu falei essa palavra. Ele falou assim, eu nunca esqueci. Ele falou, você não dá conta? Pois eu dou e eu vou vender. Olha. E eu vou vender. Foi desafio, foi ao mesmo tempo. Foi. E aí foi quando ele me deu um tapa na cara, né? E eu falei, gente, ele vai vender e eu vou ficar de fora? Não, eu vou entrar nessa. E aí foi quando a gente veio e iniciou o trabalho. Nós somos... Antigamente era diferente o trabalho, né? Então mudou muito, o mercado mudou muito, mas a gente, na época, foi de porta em porta na Ceasa. A gente fez um trabalho muito bem feito. Prospecção mesmo. Prospecção, né? De porta em porta. Que é o trabalho que normalmente é praticado para loteamento popular. Sim. Então, quer dizer, você começou a fazer aquilo que você sabia que dava certo para esse novo projeto. Sim. E que hoje eu trago para o meu atendimento essa prospecção. Claro que o mercado mudou muito, né? O jeito de fazer a captação do cliente. Mas eu trago essa noção que ele me deu, essa noção do mercado, de um atendimento personalizado, de escuta do cliente, saber ouvir, saber entender, saber
Não, porque tem corretor que só conversa, né? Às vezes só conversa e não ouve. Então é importantíssimo parar e ouvir o cliente. Isso faz toda a diferença. E era até a próxima pergunta aqui, o que você trouxe dessa fase inicial, né, para os seus clientes aqui, porque é outro público, mas são pessoas. Sim. Então, funciona, né? Então, essa escuta empática, entender as necessidades, o desejo, a vontade do cliente, né? É uma coisa que a gente sempre brinca aqui no AV, que fala assim, é caro para você, para o seu cliente não, né? A gente sempre brincava sobre isso, quando a gente fazia as visitas aqui nas casas. Então, assim, o que você trouxe lá daquela época que você acha que ainda é válido e o que é que mudou? Porque, como você falou, hoje em dia é outra jeito de fazer negócios. Existem outras ferramentas, outras tecnologias. Eu vejo você muito atuante no digital, adoro seus vídeos. As casas são lindíssimas e a forma com que ela apresenta, eu acho que é única e vale a pena quem não acompanha, eu vou deixar o Instagram dela para vocês seguirem também. Obrigada, Michele. O que eu trouxe, né, é esse estilo de atendimento do meu pai, a escuta, saber ouvir e aperfeiçoando também no dia a dia, porque às vezes a gente chega a gente pensa assim, nossa, já sei. No momento da carreira, né? Já sei. E não, é sempre estar aprendendo, sempre estudando o mercado, estudando o comportamento do cliente. Porque quando eu iniciei, era uma forma. Hoje é totalmente diferente. Eu vejo uma mudança clara no mercado imobiliário. Principalmente no digital, né, Patrícia? Sim, principalmente no digital. Conta para o pessoal, o que você faz de digital hoje? Como que funciona? Hoje eu tenho uma empresa que trabalha junto comigo, que cuida das minhas redes sociais. Eu cheguei num limite assim que eu não estava conseguindo colocar as minhas redes sociais no alto padrão que deveria ser, né? E aí eu fechei com a empresa, juntamente com o drone, eles têm drone, fazem as captações, faz as captações e as edições, e o estudo mesmo do mercado dentro do Instagram, das redes sociais, das plataformas. Eu percebo muito os corretores vindo para o digital, né, tentando ser cada dia mais tecnológico, mas tentando fazer tudo, né, não envolvendo empresas, tentando gravar, tentando editar, tentando atender o cliente, tentando fazer tudo. E não é esse o jogo que se deve não jogar, dá tempo, né? Não dá tempo, não é seu negócio. E aí, que hora que você vai atender o cliente? Então, você tem que dividir as funções. Eu cheguei igual eu falei, eu cheguei nesse tempo que eu parei e olhei e falei, gente, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Porque eu não estava conseguindo fazer tudo sozinha. Com qualidade. Porque aqui na aldeia, por exemplo, uma visita é mais ou menos de 2 a 3 horas dentro do condomínio. O condomínio é grande, então você tem que mostrar todos, né, as opções, porque se você não mostra, outro corretor do mercado mostra. Então, é de 2 a 3 horas uma visita na aldeia do Vale. Dedicado para aquele cliente, né? E falando dessas visitas, qual foi a venda mais desafiadora? Ou uma venda que você não esquece? Assim, conta pra gente, claro, deixando o cliente preservado aí, mas conta pra gente o que foi a situação mais desafiadora que você viveu aqui. Foi um terreno aqui na aldeia do Vale que foi o tempo dedicado. Foi 2 anos e meio. Meu Deus. E vocês estão preocupados aí com o tempo do seu cliente, 3 meses, hein, pessoal? Eu focada nesse terreno. Eu foquei porque eu gosto muito dele. Inclusive, se eu tivesse dinheiro, era o terreno que eu compraria para mim. Ele é uma esquina e ele é no centro da aldeia do Vale, no pulmão da aldeia. E ele tem 14 mil metros de área, aproximadamente 6 mil de área útil e 8 mil de área PP. Então, assim, uma mata uma mini floresta. Então, você faz a casa e a casa é abraçada pela mata, tem uma preservação incrível. E aí eu vi um potencial imenso nesse terreno e eu foquei nele e eu falei, eu vou vender esse terreno. Eu vou vender. E aí o processo foi o tempo, que foi desafiador, porque foi 2 anos e meio eu mostrando para todos os clientes que eu via que era potencial a esse terreno, eu levava. Eu abracei esse terreno, assim, é meu,
como se fosse meu mesmo. É incrível como que o corretor, quando ele gosta de um terreno, de uma casa, ele vende. Se gostar, ele vende. Então, ele tem que abraçar mesmo o produto. E esse terreno é incrível, assim. Eu até comentei até com o Leandrinho. Eu falei, Leandro, esse terreno era o meu terreno. E no final das contas vendeu e não comprou. Você não comprou. E agora você tem um novo preferido. Tenho, já tenho o meu ali, já. É sempre assim, pessoal. Mas aí eu vou vender também. Daqui uns dias, ela termina de vender os terrenos, ela vai ter que comprar as casas. Aí eu vou ter que comprar a casa. As reformas nas casas, vai ficar incrível, como sempre. E aí eu costumo focar no terreno. Claro, a gente tem, né, várias opções, aí eu vejo o perfil do cliente, eu traço o perfil, vejo o que ele está procurando. Se ele estiver procurando o terreno, né, privacidade, tá, eu levo nesse terreno, no terreno que eu gosto. Sempre. E sempre eu consigo vender o terreno que eu gosto. É sempre engraçado. A gente costuma dizer que o corretor vende aquilo que ele quer e aquilo que ele gosta, né? E vocês estão vendo no discurso da Fabrícia a confirmação desse dito. Então, está confirmado isso que a gente fala no mercado imobiliário. Fabrícia, e aqui no Aldeia, as pessoas falam assim, é o condomínio dos famosos, né? Lá tem muito famoso. Gente, os famosos aqui não representam, acho que nem 10% das pessoas que moram aqui. Eu costumo dizer que, tirando os famosos, os moradores do Aldeia são os ricos disfarçados. Você passa por ele no shopping, você não percebe. Sim, são pessoas não são pessoas extravagantes, que usam coisas de marcas, com exuberância, com carro de marca. A gente percebe, assim, um costume muito simples, uns hábitos muito simples no comportamento dessas pessoas, né, Patrícia? São muito simples, são muito humanos, muito acolhedores. Eu amo trabalhar com alto padrão. Eu amo. Porque a gente percebe em alguns outros condomínios, assim, uma briga por extravagâncias, né? As pessoas que usam tanta coisa de marca, eles não, são super... Na verdade, o Aldeia, ele é o luxo no silêncio. Exato. Eu gostei dessa frase. Eu tenho até pregado muito no meu Instagram. O luxo no silêncio. Bem-vindo ao exclusivo, o luxo de viver com calma. Por quê? Porque aqui, igual a Michelle falou, os proprietários, eles não querem ostentar. Eles querem uma vida mais... É lógico, né? Que tem... Mas eles querem uma vida com a natureza. Você vê, domingo mesmo, andando descalço com as crianças, brincando, as crianças subindo nas árvores. Então o público aqui é muito simples. A gente fez uma pesquisa recente, foi no ano passado, com o lançamento do Aldeia do Vale Pirinópolis, que a gente contratou uma pesquisa para mostrar o que era o luxo. Se existe um novo luxo, qual era o comportamento do luxo. E a pesquisa trouxe para nós isso. O luxo é o desacelerar. Hoje, ter luxo, uma vida de luxo, é você poder andar descalço, é você botar a bermuda, é você colher a fruta no pé, né? Coisas que nossos avós, alguns dos nossos pais faziam e que algumas gerações nem sabem como que é, nem sabem que jeito que é uma fruta no pé. E o Aldeia tem isso, né? As pessoas têm as suas próprias hortas, têm o seu quintal, seus pomares, né? Sim, e tem crianças que têm déficit de natureza. Você já ouviu falar isso, né? Déficit de natureza. Por quê? Às vezes fica dentro do apartamento e não sabe nem o que é colher uma fruta diretamente no pé, pisar na terra, né? Tem muito isso. As crianças ficam muito ligadas hoje no celular. E aqui na Aldeia tem esse convite de brincar. Você sai agora mesmo, as crianças estão andando de bicicletas, tá correndo, na quadra, a quadra hora dessa deve estar cheia. E as crianças brincando, correndo na grama, então é isso. É um comportamento que se perdeu ao longo do tempo, que o Aldeia faz esse convite, faz esse resgate, né? Sim. Fabrícia, e falando dos valores, tem algum VGV milionário, assim, em alguma única venda? Tem algum número expressivo, assim? Porque para quem assiste, qualquer tanto é muito, né? Mas para o cliente não é. Tem algum número assim, que foi expressivo? Você fala de uma venda? De uma venda minha? Justamente esse terreno de 14 mil metros que eu vendi. Olha, foi um valor, foi um marco, uma virada de chave, porque esse cliente desse perfil é um cliente que precisa de postura, precisa mostrar que você entende do produto,
É totalmente diferente. Lógico, né? Tem, mas nesse valor, é um cliente diferente. É um cliente que você precisa mostrar domínio do produto. Sobre economia, sobre mercado, esse público é um público muito esclarecido, né? Então ele já chega aqui e ele tem que escolher o dinheiro dele aqui, tem que fazer sentido, tem que ser um investimento para ele, né? Não é igual a gente estava falando dos lotes de populares, de primeira moradia, que às vezes é a opção da pessoa. Não, aqui é mais uma opção. Isso, aqui não é uma primeira compra. Não é uma primeira compra. É um upgrade, né, que a pessoa está dando. E como você vem se preparando, Fabrícia, para esse mercado, para esse cenário, que é cada dia mais inovador, desafiador, né, com tantas tendências, com tantas tecnologias, o que você vem fazendo para se preparar cada dia mais para atender seus clientes? Então, eu estudo o mercado, o comportamento do cliente. Como eu falei no início, o comportamento do cliente também mudou, o mercado mudou, as métricas, né, as plataformas, como fazer captação. Uma coisa interessante, Michele, eu não espero cliente de plantão, eu não fico esperando cliente de lead, porque tem uns leads. Sim. Que a empresa entrega para o corretor. Eu não espero. Eu sempre estou... Então, eu acredito que isso é o que me segurou também até aqui. Por quê? Porque tem corretor que é acomodado. Fica aguardando a empresa mandar os leads, né, um cliente chegar de espontâneo, não. Eu sempre estou correndo atrás, sempre estou vendo o que eu já acordo assim, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Vou ligar, entendeu? Então, assim, pedir indicação é importante. E sempre estar mantendo o cliente na base, o relacionamento. Então, eu acordo, às vezes eu durmo, o que eu vou fazer amanhã? Eu tenho isso comigo. Ótimo. E se você pudesse dar um conselho para quem está começando no mercado imobiliário, que a gente vê tantos profissionais iniciando a carreira aí, ou para quem quer fazer essa mudança, igual você fez, de produto, né, de projeto, qual conselho você daria? O conselho é esse, é estudar o mercado, né? É o mesmo conselho que eu sempre estou batendo na mesma tecla, estudar o cliente, comportamento. Por quê? O cliente desse alto padrão, ele está rodeado de corretores, mandando informação, mandando produtos, é o tempo todo. Então é meio que uma briga de leão. Sim. É briga de gente grande. Isso seria a palavra correta. Eu falo briga no bom sentido. Sim. É uma disputa, né? Porque é uma disputa. Porque esse cliente não é só eu que estou atendendo ele. Com certeza. Tem 5 corretores atendendo esse cliente. Então, é igual eu falei, é uma briga de leão, briga de gente grande. Tá certo. Fabrícia, eu que te conheço há muito tempo, te ver aqui hoje, é tão transformador, né, acompanhar aquela Fabrícia lá no início, que a gente trabalhava nos loteamentos populares, ver a Fabrícia hoje aqui extremamente posicionada, uma autoridade, uma referência e um exemplo para outras pessoas que estão começando. E o que você acha que essa Fabrícia de hoje, 2026, tem a dizer lá para aquela Fabrícia de 2016? Tem muita coisa. Eu vou contar um segredo para vocês, hein? Eu fiz o curso, né? E aí eu já entrei no lançamento, que era lá, Ouro Preto, né, Michele? E antigamente era assim, eles reuniam os corretores, chamavam os corretores, não sei se você lembra. Lembro, nossa. Chamavam os corretores, deixavam os clientes lá em cima, aí a gente conversava, aí gritava, aí eles distribuíam as tabelas e os corretores saíam correndo para atender os clientes. Era dessa forma os lançamentos. Vocês estão vendo como que mudou, gente? É como se os leads ficassem em uma tenda. Sim. E os corretores na outra, sem as informações. No dia do lançamento, a gente passava as informações, entregava a tabela, era como se falasse que vence o melhor, né? Sim, era desse jeito. E aí, era o meu primeiro lançamento. Eu não sabia que era o seu primeiro. Era o meu primeiro lançamento. Eu não tinha pegado o lançamento. E aí, esse negócio, os corretores gritavam, quando pegava a tabela e saía correndo, e aí você ia procurar o seu cliente. Enfim, quando eu peguei a tabela,
E aí meu cliente estava lá, eu já tinha um cliente esperando. Tinha um cliente, inclusive cliente, captação minha. Olha só. E aí, quando eu peguei a tabela, e aquela adrenalina de todo mundo correndo, e aquela loucura toda, eu olhei, eu assustei. Aquele tanto de informação, aquele tanto de número, eu assustei. Eu corri na Michele, com a paciência dela, nossa, o coração imenso que ela tem. Ela faz parte do meu início. Eu sempre falo isso para ela. Falei, Michele, me explica essa tabela. Socorro! Não foi, Michele? Aí ela veio, me explicou, Fabrício, sim. Aí eu, rapidinho, peguei, fui pro meu cliente, mostrei, aí ele, eu quero o valor tal, aí eu olhei, vamos lá nos lotes, já fui nos lotes, mostrei, eu juntamente com meu pai, a gente mostrou e o cliente fechou. Olha só. Fechou. E aí eu vendi Ouro Preto. Vinícius. Ela conta essa história sempre. Eu já falei isso para ela, agora vou confessar publicamente. Eu não me lembro desse episódio em si. Eu me lembro do dia, realmente, aquele tanto de gente. Nossa, foi uma loucura esse lançamento. Mas eu não me lembro de dedicar esse tempo a ela. É tanto que é importante a gente olhar para o próximo e ver uma pessoa do outro lado, né? Porque no meio daquela confusão, ela precisou de uma atenção, ela precisou de um cuidado. E eu respondi para ela de uma forma tão simples que eu não me recordo, né? Então, assim, foi algo que fez parte do meu trabalho. E eu fui generosa com ela naquele momento, de forma natural. E hoje ela está sendo aqui, me retribuindo, sendo generosa, dedicando esse tempo, estando aqui, falando comigo, falando com vocês e dividindo a experiência dela. Eu só tenho a agradecer. Esse gesto dela foi maravilhoso, porque eu, igual eu falei, com adrenalina e aquilo tudo, parece que quando eu olhei na tabela, eu assustei, eu bloqueei, e eu olhei assim, todo mundo, os gerentes, tudo ocupado, e eu olhei e falei, meu Deus, como que eu vou chamar meu cliente, né? E aí eu fui, Michele, por favor, me ajuda. E aí ela parou, e ela estava cheia de coisa, ela tinha um monte de coisa para fazer, estava imprimindo, eu lembro que você estava fazendo impressão. Ela parou o tempo dela e me deu toda a atenção. Que bom que eu pude contribuir, que bom que virou uma venda, que bom que foi um início feliz, fez você continuar nessa jornada e hoje você está aqui colhendo esses frutos maravilhosos. E eu te desejo o que há de melhor, Fabrícia. Eu sei que você já chegou longe, você já deu vários passos, já conquistou, a gente pode dizer, o mundo, né? Porque ela roda o mundo inteiro, gente. Toda vez que eu falo que eu vou para um lugar, ela vai 2 semanas antes. É a coisa mais engraçada. Que a gente possa se encontrar lá fora, que o seu trabalho possa te proporcionar cada dia viajar junto. Eu vou te convidar para viajar comigo. Eu fiquei sabendo que a viagem com você é perfeita. Aconteceu isso mesmo, só fazendo parênteses. O ano passado, eu fui curtir a neve no Chile, e quando eu fui contar para ela, ela ia 2 semanas antes. Antes disso, eu fui para a Europa, a gente foi para Paris, foi para a Suíça, foi para Londres, ela foi 2 semanas antes. Então, que as nossas semanas se encontrem. Sim, a nossa viagem vai acontecer, sim. Vai acontecer, sim. E é muito bom estar aqui, ver você realizada, ver você, igual eu falei, sendo um exemplo, sendo uma autoridade, e saber que eu fiz parte disso significa muito para mim. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a você. E é isso, pessoal. Aqui foi mais um episódio do Especialistas do Imobiliário. Como eu sempre reforço, é um espaço dedicado a ter bate-papos, a ter lembranças, a reforçar momentos com pessoas que fizeram sentido na minha carreira, na minha profissão e que eu acho que faz sentido na história do mercado goiano. Então, espero que vocês tenham curtido e aproveitado assim como eu aproveitei. Os seguidores da Fabrícia comecem a me seguir, os meus, eu indico que siga ela, eu vou deixar o Instagram dela aí. Ela sempre está postando casos incríveis, vocês são super curiosos para saber como é a aldeia por dentro, então é a hora de aproveitar, seguir no Instagram da Fabrícia. E é isso, minha amiga. Obrigada, Michele. Imagina. Eu que agradeço.